Quais são os 3 elementos fundamentais que um bom psicólogo deve analisar, deve ter em mente para conseguir realizar boas avaliações e intervenções com as famílias dos adolescentes e das crianças que ele atende? Eu, Dani Fioravante, psicóloga infantil e do adolescente há mais de 20 anos, mentora e supervisora de outros psicólogos infantis, quero trazer para você hoje esses 3 elementos chaves de análise que não podem faltar nos seus atendimentos, nas suas avaliações e nas suas intervenções. Como psicóloga, eu sou uma ótima desenhista, só que não. Porém, eu quis trazer essa ilustração, eu quis trazer esse esquema aqui para que você possa entender, absorver essa lógica e repeti-la de uma vez por todas em todos os atendimentos que você realiza por aí. O primeiro desses elementos é a dinâmica familiar. Por que é tão importante considerar aqui a dinâmica familiar das crianças e adolescentes que você atende? Porque criança e adolescente não vive no vácuo. Criança e adolescente vive numa família e precisa que essa família também siga as suas orientações para ter resultados aí com essas crianças e adolescentes. E o que você vai avaliar, o que você vai entender dessa dinâmica familiar? Você vai justamente buscar informações sobre como essa família participa na modelagem e na modelação de alguns comportamentos. O que isso significa? Que a família contribui de alguma forma para o comportamento do qual ela mesma se queixa. A família ou está dando modelo, gritando e pedindo para a criança não gritar, batendo e pedindo para a criança não bater. Ou a família está mantendo esses comportamentos. A família quer que a criança seja autônoma, por exemplo, mas está ali fazendo tudo por essa criança para que na correria do dia a dia a rotina seja seguida de maneira ágil. Então, esse é o primeiro ponto que você deve observar. Como que a família está implicada na modelagem e na manutenção de comportamentos e no modelo também de comportamentos que ela mesma quer resolver com essa criança ou com esse adolescente. O segundo foco de análise, o segundo ponto, é o desenvolvimento. Não tem como um psicólogo infantil ou do adolescente não entender sobre desenvolvimento infantil e do adolescente. Eu preciso saber quais são, na verdade, as mudanças características da adolescência. Eu preciso saber como se desenvolve o cérebro de uma criança de 3 anos. Eu preciso entender em que momento essa criança está pronta para o desfraude ou não. Eu preciso saber até que idade é normal haverem crises de birra. Eu preciso entender como que se dá o desenvolvimento da leitura e da escrita. Todos esses são parâmetros importantíssimos que um psicólogo infantil deve entender e principalmente deve analisar, deve avaliar e deve intervir quando necessário. Mas para isso ele precisa entender de desenvolvimento infantil e ele deve entender também dos princípios do comportamento humano. Ele precisa entender que o nosso comportamento, na verdade, e que principalmente o comportamento problema, que é justamente a causa de encaminhamento dessa criança, aqui ó, nós temos o comportamento problema na intersecção de questões de desenvolvimento, questões relacionadas à família e temos também o comportamento problema em termos de princípios do comportamento sendo mantido por algumas variáveis e geralmente variáveis que entram em conflito. Vou te explicar. Geralmente, quando a gente tem um comportamento problema, como a birra, por exemplo, a gente tem variáveis que contribuem para a manutenção desse comportamento, como o reforço positivo, já que ao fazer birra a criança ganha o que ela quer.
Porém, nós temos variáveis que trazem sofrimento ou prejuízo para essa criança. Uma criança que faz muita birra pode não conseguir se relacionar muito bem com os amigos. E é justamente neste conflito que reside as nossas intervenções, entende? Porque se o comportamento só traz benefícios, a gente continua executando esse comportamento e pronto. Agora, se o comportamento só traz prejuízos, a gente também para de realizar esses comportamentos e acabou. Agora, é justamente neste conflito que você, psicólogo, é chamado a intervir e a orientar. E se você, psicólogo, tem mais alguma dúvida, se você, psicólogo, tem uma outra dificuldade para atender crianças e adolescentes, só deixar aqui no comentário a sua dúvida, o seu tema de interesse, que pode ter certeza, eu vou ter o maior prazer de trazer muito conteúdo de qualidade para você. Aproveita também, clica aqui, curte esse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo e compartilha com outros profissionais, com outros psicólogos infantis que merecem ter todo esse conteúdo também.